Vamos a Brasília, né? Vamos conectar com Brasília, com meu querido Genésio Júnior, no Conexão Brasília. Olha aí, Genésio Júnior, já nós vamos conversar com ele, porque o problema aí é o seguinte, o problema é que o secretário, tá aí já também a barra com o endereço do politicareal.com.br, o problema é o seguinte, o secretário vai lá, tira o dinheiro, aí vai, mas você chegar na concessionária com a caixa de dinheiro para comprar uma caminhonete à vista, é porque o dinheiro não é legal, rapaz. O dinheiro não é legal, porque senão sai da sua conta para a conta da concessionária. Quando eu fui comprar meu carrinho aqui, Genésio, eu fui lá, dei o meu de entrada, ficou um valor, eu dei mais uma quantiazinha para diminuir a prestação e tal, comprei, troquei o carro, mas foi nessas condições. Quer dizer, eu estou devendo, estou pagando todo mês a prestação do meu carro. Não, mas aí ele foi lá e comprou à vista. Agora aí, você fica achando que ela cresça na impunidade. Aí daqui um certo tempo, né? Chega às 5 horas da manhã, tá lá o pessoal todo de preto, com aquele nome lá meio amarelado, Polícia Federal, na porta. Meu Jesus de Nazaré, eu não sei o que, não sabe? Essa caminhoneta que você nem tem mais, já vendeu, revendeu. Esta casa aqui, num condomínio caríssimo, foi construída e tal. Cuidado que às vezes a alegria é pouca, e não compensa o que vem depois. Genésio Júnior, um prazer receber você aqui, meu querido, mais uma vez, essa quinta-feira. Genésio, está perto, Genésio? Pertíssimo, né? Pertíssimo, 3 dias, 72 horas, pelo menos o primeiro turno, né? Na verdade, a nível majoritário, meu querido Douglas, um grande abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando agora, um abraço para a equipe aí que está no backstage, que eu sei que dá duro para colocar tudo no ar. Olha, para você ter ideia, dos 27 unidades federadas, provavelmente só teremos eleições finalizadas em, no máximo, 10 estados, né? Então vai ter muita eleição ainda pela frente, viu, Douglas? A eleição presidencial aí está meio que na marca do pênalti, né? Se avalia, os bolsonaristas acham que ganha a eleição no primeiro turno, né? E as pesquisas também apontam que são muito favoráveis também à eleição do primeiro turno, só que em favor do principal adversário deles, né? Então é isso aí, está acabando. Olha, as boas notícias das campanhas dos principais candidatos e sua implicação, as implicações nas eleições nordestinas, Genésio Júnior, quais são? Bem, Douglas, é o seguinte, nessa última semana, os candidatos ficaram meio que descompensados, né? Uns tiveram boas notícias e outros tiveram más notícias, né? Ou seja, ficou muito nítido isso, né? Ficou nítido isso. Por exemplo, o ex-presidente Lula acumulou uma série de notícias positivas, né? Apoiamentos em cima de apoiamentos. Por outro lado, o candidato do PDT, Ciro Gomes, está vivendo talvez o seu pior momento como homem público, né? Um momento muito difícil em que ele está sendo abandonado pelo seu partido, por apoiadores, e correndo o risco de sair menor do que entrou, né? Ele que se imaginava até na possibilidade de lutar para chegar ao segundo turno, e agora a boa notícia para o outro lado, né? No caso aí, a senadora Simone Tebet, que corre o risco, ela que entrou meio que por último nessa história, né? Corre o risco de ficar em terceiro lugar, o melhor desempenho do MDB em toda a sua história desde a redemocratização, né? Nem o Ulisses Guimarães, o grande Ulisses, provavelmente terá a votação que ela corre o risco de ter, né? E o presidente Bolsonaro está vivendo um momento complicado, viu, Douglas? Porque ele não está conseguindo gerar fatos positivos, né? Me perdoe aí os apoiadores dele, mas não está gerando, né? Pra você ter ideia, nessa semana praticamente a única celebridade que gostou de aparecer envolvendo com o nome do presidente Bolsonaro foi o nosso grande craque, né? Esperamos que ele tenha muito sucesso na Copa em novembro. Neymar, né? O presidente visitou ontem a Fundação Neymar e Neymar retribuiu mandando um abraço, agradecendo a ele, inclusive a própria primeira-dama Michele Bolsonaro. Foi a única grande celebridade que apareceu com alguma coisa positiva envolvendo o presidente Bolsonaro. Então, Douglas, a dúvida é o seguinte: o que isso representa para
os principais nomes da cena política no Brasil afora envolvido com esses nomes, né? Ou seja, a gente pode imaginar o que isso pode repercutir, né? As últimas pesquisas apontam que por aí nas nossas bandas, muito provavelmente, só teremos 2 eleições que podem ser finalizadas no primeiro turno, né? Que é na Bahia, com o Antônio Carlos Magalhães Neto, o famoso Neto, como a gente costuma conhecer aqui em Brasília, como a gente acostumou a lidar com ele aqui, que é o chamado ACM Neto, a gente chama aqui só de Neto, e lá no Rio Grande do Norte, né, com a governadora Fátima Bezerra. Então, são 2 únicos casos que podem ganhar ou podem perder com esse momento bom ou ruim dos principais candidatos. Agora, o interessante é o seguinte, é que entre os principais candidatos, o único que tem uma ligação com esses nomes aqui aí no Nordeste é, no caso, Fátima Bezerra com o PT, né? Porque a ACM Neto está meio que correndo assim de lado, até porque lá na Bahia o candidato do presidente Bolsonaro é outro, né? João Roma, deputado federal, do PL, inclusive, que está lá atrás, né? Está bem atrás, sem condição de nem ir para segundo turno, nem nada. Então, no geral, as notícias positivas que foram geradas em torno dos principais candidatos só estão influenciando mesmo para resolver a vida lá no Rio Grande do Norte, né? Ou seja, a gente vê meio complicado esse finalzinho para os candidatos ligados aos principais candidatos aí no nosso Nordeste. Pelo menos o que eu sei aí no Piauí é que o quadro está meio que embaralhado, né? Pode dar um ou outro aí no primeiro turno, né? Me parece que não existe muito espaço para um possível segundo turno aí pelo desempenho não tão forte dos principais adversários aos que estão liderando as pesquisas. Mas, no geral, o que a gente percebe aí no Nordeste é que esse desempenho dos principais candidatos não tem influenciado muito, não, as realidades locais. Ou seja, a chamada nacionalização da disputa não está afetando tanto aí nos estados. É o que a gente está percebendo, viu, Douglas? Aqui no Piauí, nós temos a seguinte situação. A candidata Jesse Lima, que teve um bom desempenho do PSC na eleição para a Prefeitura de Teresina, teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Recorreu, mas teve a candidatura impugnada, provavelmente vai continuar assim, não conseguirá sucesso no recurso que foi impetrado. Tivemos a impugnação também da candidatura de Lourdes Melo do PCO. E hoje, o fato novo é que o terceiro colocado, embora distante dos 2 primeiros, o coronel Diego Melo, do PL, partido do presidente Bolsonaro, desistiu da candidatura e declarou apoio a Silvio Mendes. Então, o professor Kleber Montezuma, que foi candidato a prefeito de Teresina, disse aqui, agora, efetivamente, a campanha virou uma campanha plebiscitária, uma eleição plebiscitária. Uma eleição que vai ser decidida no primeiro turno, ou de um lado, ou de outro lado, vai ser decidida no primeiro turno, isso é um fato, né? A não ser que tenha um tsunami aí no meio dessa história. Agora, o Genésio, nós vamos já trazer aqui uma informação, Piauí foi um dos estados, acho que mais realizou pesquisa eleitoral no Brasil. Foi o Piauí um dos estados que mais realizaram pesquisas no Brasil. Isso realmente é um absurdo, porque aqui, Genésio, tem pesquisa para todos os gostos, quase que diariamente. Eu nunca vi um estado onde há uma preocupação tão grande em medir, não é, a vontade do eleitorado ou tentar mostrar a vontade do eleitorado como o estado do Piauí. Aí, a gente já discutiu esse tema aqui com o Genésio sobre essa, digamos, desconfiança que paira sobre as pesquisas eleitorais. E aí eu pergunto ao Genésio, ao final deste período eleitoral, Genésio, as pesquisas sairão, os institutos sairão vitoriosos ou vão cair efetivamente no discreto? Douglas, sem dúvida, essa é uma questão que chama muita atenção, especialmente de nós, jornalistas, porque a população, boa parte dela é meio descrente, né? Quando a pesquisa sai a favor do seu interesse, o cliente gosta, né? Quando é ao contrário, o cliente detesta. Mas a verdade é o seguinte, é que nós estamos vivendo um momento muito importante em que se discute muito o futuro da democracia. E os institutos de pesquisa, eles são instrumentos para medir e avaliar o perfil democrático. Então, é necessário que os institutos se mantenham firmes e existentes.
No Brasil, desde 1989, nunca tivemos uma quantidade tão grande de pesquisas que estão sendo feitas por diversos institutos, né? Agora, como nós já falamos por aqui, você lembrou aí o nosso telespectador, internauta, quem estiver conectado com a gente, que a gente já tratou do assunto, que existem muitas empresas que estão fazendo pesquisas associadas a instituições financeiras. E essas instituições financeiras, elas precisam zelar pelo seu nome, pela sua representatividade, porque elas vivem do patrimônio dela maior, que é a confiança. Então, a questão é o seguinte, Douglas, nos estados, muito provavelmente, especialmente pelo que tudo indica aí no Piauí será o caso, muitos institutos serão desmoralizados, né? Mas são institutos que foram criados meio que de afogadilho, de uma hora para outra, e a sociedade mais atenta, obviamente, observa e vai fazer uma depuração. Agora, a nível nacional, Douglas, se você observar, nesses últimos dias, as pesquisas estão meio que ficando muito parecidas, né? Elas estão ficando em torno de 10 a 14, 15 pontos de diferença. Ou seja, uma margem dentro da margem de erro em que elas estão ficando nesse patamar, né? Então, muito provavelmente, os resultados vão ficar perto disso aí, né? Entre 10 e 13 ou 14 pontos de diferença entre um e outro, né? Isso aí, infelizmente, para os apoiadores do presidente Bolsonaro, isso é muito infeliz, né? Mas tudo indica, pelo afunilado das pesquisas, que vai caminhar perto disso, né? Muito dificilmente isso vai deixar de acontecer. Isso acontecendo, Douglas, será o ressurgimento dos institutos de pesquisa. Eu acredito que os institutos de pesquisa vão errar sim, como todos eles erraram, e vão continuar errando. Mas o nível de erro, certamente, não será como visto no passado, até porque existe uma concorrência muito grande entre eles. Tudo indica que nós não podemos dizer que os institutos de pesquisa vão chegar ao Olimpo, né? A graça suprema. Mas, certamente, eu avalio que eles não vão ficar desmoralizados, não, viu, Douglas? Agora, nos estados, como você está colocando o caso do Piauí, que é um número exagerado de institutos, certamente muitos deles foram criados simplesmente meio que caça-níquel, né? Para ganhar algum dinheirinho aí durante a eleição e depois sumir, né? Agora, sem dúvida, a Justiça Eleitoral tem que perseguir os seus proprietários, caso se confirme aí as situações fraudulentas. E aí cabe, sim, o papel da Justiça, né? A Justiça cabe a ela ir à frente e a sociedade cobrar da Justiça que ela faça com que esses fraudadores sejam efetivamente não só desmoralizados, viu, Douglas, mas que cumpram as penas legais. Eu acho que é importante que isso ocorra. Agora, eu avalio que aqui nacionalmente, viu, Douglas, o que pode acontecer é o seguinte: os institutos que tiverem êxito aqui nacionalmente começarão a migrar para os estados, ocupando o espaço dos institutos que vão ficar desmoralizados por aí, né? Por exemplo, institutos como Quest e PESP, que é um instituto já antigo, lá de Pernambuco, e outros mais, né? Podem avançar, né, como ideia, que está em uma parceria com a Exame, que eles possam avançar nos estados. Eu acho que isso é bom, né? Porque se nacionalmente eles tiverem sucesso, provavelmente esse mercado dos estados será ocupado por eles. E eu acho que isso é bom, né? Douglas, na verdade, nós como jornalistas temos que torcer que esses institutos se mantenham firmes, porque eles são fontes de avaliação para nós mesmos, né? Para que a gente não fique no achômetro. Nós, jornalistas, como diz o poeta Noel Rosa, que acha muito acaba se perdendo, né? Nós não podemos ficar achando nada, nós temos que se basear em dados. E os dados são fundamentais a partir do Instituto de Pesquisa. Nós, jornalistas, temos a obrigação, sem dúvida, de mostrar para a sociedade o que está de errado e cobrar e, de fato, desmoralizar esses picaretas aí que se apresentam como cientistas políticos. Agora, como o Genésio falou aqui, inclusive foi tema de uma das nossas conversas, o que pode haver, na verdade, claro que eu não acredito, inclusive nós discutimos muitas vezes aqui no Jornal Dia News, eu não acredito, Genésio, que vai haver uma espécie, digamos, de extinção dos institutos de pesquisa, claro que não, mas o que eu acho que, baseado no que aconteceu nesse período eleitoral, vai haver uma filtragem por parte não só da Justiça Eleitoral, eu acho que deve, de uma certa forma, não sei, deve, mas da própria população, de dizer, olha, realmente esses aqui são os institutos que a gente pode acreditar, pode confiar, e aqueles institutos que surgiram ligados, como o Genésio trouxe aqui a informação, ligados a instituições bancárias, grandes grupos bancários,
grupos internacionais, é que não tem interesse nenhum em mentir, porque senão estariam mentindo para si mesmos. Então, esses bancos também, com esses institutos, trazem essas medições. Então, a questão aí não é acabar. Eu acho que a pesquisa eleitoral, como disse o Genésio, deve ficar. Nós, jornalistas, precisamos das pesquisas, o eleitor também, mas que haja uma filtragem. Você que está acompanhando o Conexão Brasília, eu vou fazer um convite especial para você acessar o www.politicareal.com.br. Olha, o Genésio está lá com toda a equipe preparando uma mega cobertura para o domingo. Então você vai acompanhar em tempo real a eleição nacional, o quadro nacional, não é? Presidente da República e os quadros estaduais, estado a estado e Distrito Federal. Então você vai acompanhar em tempo real os resultados, e aí tem análises, tem informações, tem detalhamento sobre cada resultado. Então acesse aí o www.politicareal.com.br. Aliás, você acessa todo dia, né? Você vai lá todo dia, clica, acessa, mas domingo também, cedo, na hora que acordar, votou, ou antes de votar, depois, enfim, mas principalmente aí na apuração, ligado no resultado, para você saber e entender o porquê daquele resultado. Genésio, um grande abraço, nosso tempo vai voltar ao normal a partir da próxima semana, porque aí a expectativa realmente que a eleição no Piauí seja de um turno apenas, e a gente volta com o tempo normal, aí a gente já vai partir, a partir da próxima semana, para as análises, as consequências, o que a gente decidiu no primeiro turno, quem saiu bem, quem não saiu, aí nós já vamos fazer os recortes para o telespectador entender melhor o que saiu das urnas no domingo que vem. Meu querido, um grande abraço, bom voto, a gente se encontra na próxima semana. Vote bem, hein? Vote bem. Um abraço, Genésio Júnior.